Tecnologia ou superpoderes? Baseado nos fatos mostrados em filmes, quadrinhos e materiais oficiais, se o Batman e o Homem-Aranha se enfrentassem agora, sem preparação, quem sairia vivo? Eu não vou matar você. É isso que veremos hoje e no final você vai entender como um pequeno detalhe pode decidir tudo. Eles observam das sombras e quando surgem, o crime sabe que acabou. Segura o troco! De um lado temos Bruce Wayne, o homem que transformou inteligência, disciplina e tecnologia em armas letais. Do outro temos Peter Parker, um jovem com força sobre-humana, reflexos absurdos e um instinto que desafia a lógica. Todo mundo sabe de uma coisa, se você der tempo de preparo, tanto o Batman quanto o Homem-Aranha conseguem derrubar inimigos muito maiores que eles. Mas hoje o cenário é outro. Aqui não existe plano perfeito e muito menos armadilha. É equipamento básico e encontro direto. Agora a pergunta é simples. Quando tecnologia e superpoderes colidem, quem sai ganhando? Vamos começar aqui pelo Batman, né? O Cavaleiro das Trevas que domina as sombras. Ele patrulha Gotham transformando o medo na sua principal arma. E sabemos que funciona, né? Porque quando criminosos olham para uma silhueta já ficam em pânico, né? Depois do assassinato dos pais por um criminoso comum, Bruce Wayne fez um juramento simples e brutal: dedicar a própria vida a destruir o submundo do crime. E o currículo que ele construiu ao longo disso é simplesmente absurdo. Bruce conquistou 12 mestrados, treinou 127 estilos de artes marciais e se tornou um mestre na arte da fuga. E se existir uma armadilha, pode apostar que com o tempo ele encontra uma saída. O treinamento levou o corpo de Bruce Wayne ao limite máximo humano. Ele levanta cerca de 1000 libras no supino, tem reflexos rápidos e uma mira quase perfeita. O bate-traje é muito resistente, flexível e muito funcional para ele. As orelhas pontudas podem até parecer exageradas, mas a armadura aguenta facadas, impactos e até disparos de arma de fogo. Até sei o que a Edna Moda falaria dessa capa do Batman, né? Nada de capa! A capa não é só estética, ela é feita de um tecido com memória, capaz de funcionar como planador, permitindo deslocamentos rápidos pelos prédios de Gotham. Além disso, todo o traje carrega uma carga elétrica de aproximadamente 200.000 volts. É aquilo, né? Quando sua conta bancária parece infinita, dá pra se dar ao luxo de virar um taser humano se você quiser. E falando em dinheiro, a fortuna dos Wayne garante que os equipamentos nunca faltem. O cinto de utilidades é praticamente um arsenal portátil, recheado de ferramentas para qualquer situação. Tem tudo ali, mano. Mas entre os equipamentos mais conhecidos estão a máscara de gás, o gás lacrimogênio, as bombas de fumaça, os explosivos plásticos com detonador remoto, o anel de kryptonita e, claro, sua inseparável pistola de arpel. Sem contar o estoque generoso de batarangues dele, usados tanto para ataque quanto para controle de campo de batalha. Isso sem falar das lâminas, que além de afiadas tem variações para tudo, de choque, dardos tranquilizantes até versões explosivas. Mesmo com um físico digno de um atleta olímpico, o que realmente eleva o Bruce a outro nível são suas habilidades de detetive. Ele consegue antecipar ataques apenas observando a contração muscular do adversário e possui uma memória de dar inveja, a ponto de lembrar até o formato do rosto de alguém que ele acabou de derrubar com um soco. Mas seus feitos o colocam no mesmo patamar de entidades quase divinas. Bruce Wayne é membro e fundador da Liga da Justiça, isso sem falar da vez que ele enfrentou o próprio Superman. Ainda assim, apesar de não apresentar fraquezas físicas claras, né, que possam ser exploradas, Batman está longe de ser perfeito. Existe um ponto que sempre volta à tona: sua sanidade mental, que constantemente é questionada até pelos próprios aliados. Para pensar um segundo. O cara viu os próprios pais morrerem na frente dele quando ainda era criança. Decidiu usar a fortuna pessoal para sair por aí espancando criminosos vestido de um morcego gigante. E ainda teve a brilhante ideia de colocar parceiros de 12 anos em missões extremamente perigosas. Definitivamente não é alguém muito equilibrado da cabeça. Mas uma coisa é inegável: Bruce Wayne é um sobrevivente absurdo. Ele já teve a coluna partida ao meio, entrou em um confronto direto com outros membros da Liga da Justiça, passou por desintegração completa e chegou até a ficar funcionando como uma bomba relógio viva capaz de destruir uma galáxia inteira. Agora, mudando de lado no ringue, vamos falar do amigão da vizinhança, inclusive um dos meus favoritos, Peter Parker. Vai, teia! Esse é o estereótipo completo do nerd, né? Fraco, deslocado, sofria bullying e praticamente era invisível socialmente. Até que veio a famosa picada de aranha radioativa. Ela deu a ele poderes estranhos e pronto, nasceu um super-herói radioativo que por um tempo continuou sem muitos amigos. Quer dizer, depois que ele pegou o jeito de ser super-herói, a situação começou a melhorar. E bastante, né, mano? Especialmente com a Mary Jane, né? Eu não posso viver sem você. Além de fotógrafo talentoso e estudante de ciências, o Aranha está longe de ser só força bruta.
Peter Parker é um gênio em ciência e estratégia, e foi justamente usando essa inteligência que ele criou seus lançadores de teia de pulso. Graças a eles, ele consegue se deslocar pela cidade com velocidade absurda, se balançando entre prédios como ninguém mais consegue. Cada cartucho dos lançadores de teia armazena uma grande quantidade de fluido de teia altamente pressurizada. O dispositivo conta com um carrossel giratório que permite a troca rápida de cartuchos vazios durante o combate ou deslocamento. Os poderes aracnídeos concedem a Peter Parker força, velocidade, agilidade e resistência sobre-humanas. Em diferentes representações canônicas, o Homem-Aranha demonstra a capacidade de correr a velocidades extremamente elevadas, erguer mais de 10 toneladas e resistir a explosões diretas, incluindo granadas. Há registros de feitos onde ele neutraliza criaturas de grande porte com um único golpe, evidenciando a força muito acima do padrão humano. Ao manipular a atração eletrostática entre os elétrons do próprio corpo, o Aranha consegue aderir a praticamente qualquer superfície sólida, permitindo a escalada de paredes, tetos e estruturas metálicas ou até de vidro. No entanto, seu maior diferencial é o sentido aranha. Esse poder funciona como um sistema de alerta antecipado, avisando o Peter sobre ameaças iminentes antes mesmo delas se manifestarem de forma visual. Mais do que um simples alarme, né? O sentido aranha oferece ao herói uma consciência especial avançada, permitindo que ele perceba perigos em todas as direções simultâneas. Isso explica sua capacidade de se deslocar por Nova York lançando teias com tanta precisão, mesmo sem contato visual direto com os pontos de ancoragem. Diferente dos sentidos humanos convencionais, né, o tato, o paladar, a audição e afins, né, o sentido aranha não é prejudicado por fumaça, gases ou toxinas comuns, exceto quando essas substâncias são desenvolvidas especificamente para interferir nesse poder. Agora pensa comigo, combinando esse sentido com sua velocidade e agilidade, o Homem-Aranha se torna extremamente difícil de atingir, sendo capaz de desviar até mesmo de rajadas de armas automáticas. Ele também desenvolveu um estilo próprio de combate conhecido como o Caminho do Aranha, que explora ao máximo o sentido aranha e seus reflexos. Graças a isso, Peter já demonstrou capacidade de enfrentar mestres altamente treinados em artes marciais, mantendo o desempenho elevado mesmo sem o uso da visão. Apesar de todas essas habilidades extraordinárias, Peter Parker não é invencível. O uniforme do Homem-Aranha é muito chamativo, então elimina qualquer possibilidade de furtividade. Sua resistência física, embora sobre-humana, possui limites bem claros. Além disso, existe um composto químico específico, né, o cloreto de etila, que já foi mostrado como capaz de enfraquecê-lo, quase como a Kryptonita age com o Superman. Outro ponto importante também é que o sentido aranha não é infalível. Quando o oponente possui velocidade comparável ou ataques simultâneos em múltiplas direções, esse sentido pode ser sobrecarregado ou praticamente superado. Chegando aqui a nossa finalização, vamos aos finalmentes. Agora, sabendo de todas as informações necessárias para esse combate, vamos para o nosso resultado final. Em um duelo sem preparo prévio, o Batman apresenta maior técnica, conhecimento tático e experiência em combate. Ele seria capaz de lidar até certo ponto com a força e a velocidade do Homem-Aranha, utilizando seus equipamentos e disciplina marcial. No entanto, existe um fator decisivo. O sentido aranha neutraliza completamente os dois pilares mais importantes do estilo de combate do Batman: elemento surpresa e furtividade. Sem a capacidade de atacar sem ser percebido, o Batman perde sua principal vantagem estratégica. Em um confronto direto, o cenário muda drasticamente. Dessa forma, analisando apenas feitos, habilidades e limitações canônicas, o resultado é bem claro, mano. O vencedor é o Homem-Aranha. E é isso, meu querido, muito obrigado por assistir até aqui o vídeo. Isso mostra que você realmente gosta desse tipo de conteúdo. E se por um acaso esse vídeo te entregou algum valor, se inscreve, meu parceiro, deixa o like e já comenta qual batalha você quer ver analisada da próxima vez. Vou ficando por aqui, fique com Deus, um abraço a nós, tchau!